começar com o dedutivismo, ok? O que então são os dedutivistas? São aqueles sujeitos que se fundam na visão racionalista, né, da capacidade dos nossos conceitos ou da necessidade que a nossa razão tem de orientar a observação sobre o mundo. Esses debates surgem na filosofia ocidental, especificamente a partir, né, de uma visão influenciada tanto pelos pitagóricos, que vão ter uma sistemática geométrica para o conhecimento humano, vão tentar utilizar a matemática como uma forma de organizar o conhecimento humano sobre Deus, sobre o universo, sobre o mundo natural, o mundo físico, e utilizando-se da matemática como uma linguagem universal, eles estão basicamente fazendo o quê? Mostrando como uma linguagem abstrata, que foi construída pelos homens, né, vai ser a forma da gente observar a natureza, e não o contrário. Né? Quando você vê, o universo, você não está vendo triângulos, você não está vendo as formas geométricas, os ângulos em si. Ângulos, triângulos, retas, né, fórmulas, equações, são abstrações humanas, elas não existem empiricamente, né? Você não encontra um ângulo na natureza ali mostrando o seu número, né? E com alguma função natural. Não, é uma abstração que a gente usa justamente para fazer medidas, para fazer observações. Então, tudo isso já vai inaugurar a matemática como uma linguagem racional, universal, e basicamente a matemática é justamente isso, é uma forma de traduzir a nossa perspectiva do mundo, ou nossas visões sobre como o mundo opera, os conceitos que a gente tem. Então, ao invés de energia, eu uso E, né? Ao invés de importações, eu uso I, ao invés de consumo, eu uso C, ao invés de renda, eu uso Y. Então, os símbolos que a matemática se utiliza são, na realidade, formas de consolidar de uma maneira mais enxuta e sintética visões teóricas que a gente tem e conceituais que a gente tem sobre a existência, né? Sobre o mundo, o universo, o mundo social e natural. Então, essa visão mais organizada da teoria, ela vai se coexistir em certo momento com uma visão mais discursiva do que é a teoria, do que é o conhecimento racional, que estava presente durante muito tempo, né, no período mais mitológico da Grécia, no período em que a gente vai ter menos a filosofia como orientando a sociedade, mas mais a mitologia. Então, nesse momento, você vai ter o predomínio dos sofistas, que tem uma noção de que a retórica, a estratégia de argumentação, o relativismo do ponto de vista do que é certo e errado, vão ser a conduta, vão conduzir basicamente, ser conduzidos pelo interesse particular e vão conduzir ao nosso conhecimento sobre as coisas e a nossa definição do que é o que não é. Então, é bom se eu acho que é bom, é ruim se eu acho que é ruim, né? Então, em algum momento, o voto impresso é fantástico, né? Mas aí, em outro momento que não me é positivo, o voto impresso é terrível, a gente tem que fazer recontagem de votos. Então, todo esse elemento de não atribuição de algum valor determinado para coisas, mas o valor está a partir dos próprios interesses, vai levar a uma disputa retórica. Então, a filosofia grega, naquele momento, era fundada nos sofistas, com quem Sócrates, né, segundo os relatos do Platão, entrou em confronto. Então, essas noções da filosofia socrática é uma noção que recupera a perspectiva pitagórica, em que a filosofia ela precisa ter preceitos, ela precisa ter uma ética, ela precisa estar vinculada com a razão, né? Aquela alegoria da caverna é justamente isso, você consegue só ver, né, as sombras. Você olhando para as paredes, você não vê a luz, você vê as sombras, que são reflexos, né, de uma luz batendo em algo. A luz em si seria a razão. E como que você vai cada vez mais próximo da razão, da luz? Quando que você consegue se virar para a saída da caverna e verificar o que é efetivamente transcendental, o que é metafísico, qual é o significado das coisas, né? A partir da filosofia. E a filosofia tem um método específico, que é a lógica. Esse método lógico vai justamente levar a capacidade da razão a se aproximar, né, do transcendental.
né, do que é metafísico, em contradição aos mitos, às visões sofistas de atribuir verdade, né, bens a coisas passageiras, né? Então, toda essa discussão, né, o mundo político, o mundo da república, os escritos do Platão e do Aristóteles, todos vão estar vinculados a uma noção de que, principalmente do Platão, né, de que existe algum elemento de transcendência em tudo que a gente consegue ver no mundo. Existe um elemento de razão nas coisas que se manifestam no mundo, e a gente, pela nossa racionalidade, a gente teria que organizar logicamente essa nossa percepção sobre o mundo para daí interpretar o mundo. Os modernos, eles vão resgatar, então, essa perspectiva mais platônica do racionalismo, e organizar isso, né, por meio de coisas mais críveis, né, e que, portanto, vão organizar a ciência moderna. E a ciência moderna necessita, obviamente, da relação entre teorias e fatos. Não é porque a gente dá valor maior à teoria ou a fatos que essa relação não precisa existir. Então, precisa de uma relação entre teorias e fatos, e o René Descartes vai justamente trazer a necessidade inicial da racionalidade para que a gente produza dúvidas, e pelas dúvidas, proposições para observar fatos, né? Proposições válidas, proposições que não sejam apenas recurso retórico, tautológico, que não tenham sentido, capacidade de ser compreendido. Outras contribuições aqui do Barão de Spinoza, todos viveram basicamente, né, tanto o Spinoza quanto o Descartes viveram, e o John Locke viveram na República Holandesa, e lá, justamente pela contradição das regras religiosas, né, pelo calvinismo e a capacidade do protestantismo questionar as estruturas simbólicas que estavam ali vendo, eles justamente começaram a questionar as próprias formas de organização do conhecimento religioso e pensar como que seria um conhecimento mais válido para se observar o mundo. O Spinoza adiciona a ideia de emoções, a noção do humanismo, da noção de complexidade, ou seja, tudo que a gente vai observar, tudo que a gente vai verificar no mundo vai estar influenciado pelas nossas emoções, pela nossa noção, o aspecto humano daquilo que a gente vai conseguir produzir. Mas mesmo assim, ele acredita na capacidade dos seres humanos de racionalizar isso, de organizar de uma forma coerente emoções e razão, e produzir conhecimentos complexos sobre o mundo. O Hegel também vai séculos depois, trazer a noção, recuperar a noção da razão na história, em que essa razão abstrata, né, metafísica, ela se concretiza na história. Então, para a gente observar a história, né, e as realidades das sociedades e da natureza, a gente precisa entender antes a razão, entender antes o que são as ideias, ou a ideia com I maiúsculo, né, que seria a unidade. Basicamente, ele está aqui substituindo Deus por uma noção de ideia ou de razão. E o kantismo, né, o Kant, Immanuel Kant, da Prússia, que traz efetivamente uma noção de tentativa de combinar, assim como René Descartes, o idealismo dele, a noção de ideias orientando as ações dos indivíduos, tanto políticas quanto dos cientistas, e a necessidade de validação. Tanto que essa necessidade de validação que o Kant coloca vai influenciar centralmente também os empiricistas naquele momento. Então, o Kant é um sujeito que se coloca nas duas linhagens, e aqui também na parte do racionalismo ele também ajuda muito. O que importa aqui é reiterar a noção do René Descartes de que, né, a gente costuma lembrar muito da passagem, né, do penso, logo existo, mas existe antes, né, uma passagem que a gente esquece, que é justamente a passagem da dúvida, que é duvido, logo penso, logo existo. Então a dúvida o questionamento, questiono, logo penso, duvido, logo penso, é a base da racionalidade. A dúvida em si, que surge como um elemento do raciocínio, da razão, é que vai possibilitar o pensamento e a existência. Depois do pensamento e da existência é que vem o conhecimento sobre o mundo. Então a razão é a origem da própria existência dos seres humanos. Por isso o racionalismo do René Descartes foi tão importante para essa perspectiva dedutivista. A perspectiva dedutivista é o seguinte: você resolve, isso é o silogismo do Aristóteles, né? Que na sua lógica apresenta silogismo para uma avaliação dedutiva, indutiva, e outras formas de avaliações lógicas do pensamento, abdutivas, que vão organizar um formato que ele mostra, né, na linguagem da lógica, da diferença entre você
ter conclusões silogistas, né, pela lógica dedutiva ou pela lógica indutiva. Depois, a lógica indutiva do Aristóteles vai ser superada, né, e mesmo a lógica dedutiva ela vai ser complexificada posteriormente pelo próprio Descartes. Então, Aristóteles vai abrir o caminho um pouco para as duas vertentes, ao contrário do Platão, que é referenciado claramente pelos racionalistas. Tá? Mas, aqui o que importa? A ideia de que as conclusões que a gente tira teóricas, das premissas, dos elementos filosóficos que nós trazemos para o mundo, a gente estuda a filosofia, a gente vai aos livros, a gente estuda os pensamentos, e essas conclusões a gente já adota elas para avaliar o mundo. Então, se eu vou dizer que... vou pegar aqui uma coisa simples, né? As pessoas de óculos... Então, assim, as pessoas de óculos são inteligentes, né? Aquela pessoa usa óculos, né? O Juninho usa óculos, logo o Juninho é inteligente. Desde uma noção, né, de conceito de senso comum, né, que vai de uma perspectiva teórica, ou seja, a noção de que a estética demonstra a inteligência de uma pessoa, é uma teoria de fundo, nessa perspectiva que parece banal, mas é uma perspectiva teórica de fundo, filosófica de fundo, vai nos levar a uma interpretação sobre a realidade. E a gente usa o pensamento dedutivo para tudo no mundo, né? Todos os nossos preconceitos e conceitos que a gente tem sobre algumas coisas, a gente usa no nosso dia a dia, e ele vem muitas vezes do dedutivismo, né? Sujeitos de, né, comportamento de bolsominions ou esquerdopatas são tais e tais e tais. Aquela pessoa tem tal comportamento, logo aquela pessoa é um bolsominion ou é um esquerdopata. São visões que a gente carrega, às vezes dá certo, né, porque tem a ver com o nosso raciocínio sobre a realidade, mas às vezes a gente está criando uma generalização, né, incluindo aquela pessoa numa generalização prévia que a gente tem, que vem por perspectivas teóricas, que vem por leituras que a gente tem do mundo, vem por pressupostos que são nos passados, né, que nos são passados. Então, tudo isso nos leva a essa perspectiva dedutiva, em que a gente usa muito no nosso dia a dia, mas também na análise de relações internacionais. Então, assim, todo X é Y. A gente poderia dizer que toda grande potência é imperialista. Os Estados Unidos são uma grande potência, logo os Estados Unidos será imperialista. Ou todo o momento de transição hegemônica vai levar à guerra. Nós estamos no momento de transição hegemônica, nós observaremos guerras. Ou aquela discussão do Mersheimer com o Robert Cohen, né, de que toda a potência ascendente, né, utiliza meios ofensivos para a sua ascensão. A China é uma potência ascendente, logo a China vai utilizar meios ofensivos para a sua ascensão. Essa lógica dedutiva, ela carrega na sua essência pressupostos teóricos, que muitas vezes foram testados, outras tantas não foram testados, ou seja, a gente está levando assim como preconceitos, ou como um sustentáculo filosófico, né, e que vão orientar a nossa leitura sobre o mundo. Então, essa é a noção dedutiva. A noção dedutiva carrega uma filosofia por trás, pressupostos ideológicos, filosóficos, de crença, e vai, né, observar o nosso mundo vai tirar conclusões do nosso mundo a partir dessa lógica. Os indutivistas, eles são basicamente refratários a essa noção, né, de que a lógica dedutiva, o racionalismo por si só, ele é a orientação principal da ciência. Então, as teorias, elas têm que vir depois dos fatos. Os fatos e a experiência sensorial é que devem vir antes das teorias. O próprio Aristóteles já coloca essas diferenças do silogismo. Silogismo dedutivo, silogismo indutivo. E essa disputa vai se fazer cada vez mais presente a partir do século XVI, né, quando você tem a Revolução Científica. Então, a discussão sobre se fatos ou teorias vêm antes ou depois, um do outro, começa nesse momento aqui do indutivista, principalmente com o Francis Bacon, né, com a discussão que fatos são mensuráveis, passíveis de análises criteriosas, e que o cientista e deve ser capaz de absorver os fatos relevantes para assim tirar conhecimento sobre o mundo. Na realidade, eles estão tentando rebater uma ideia de uma visão de mundo em que a gente consegue elaborar teorias válidas sobre o mundo e aí aplicar. A questão é se isso realmente reflete como o mundo é. Nessa perspectiva,
indutivista, geralmente a gente tem, né, autores, cientistas ou filósofos da ciência que veem o mundo naquela perspectiva, como eu disse anteriormente, o mundo fora da lente, né, do conhecimento que a gente tem dele. Então o mundo existe lá, existem leis naturais, e a gente simplesmente fazendo interpretações sobre essas leis naturais para tirar conclusões prévias sobre elas, não dá conta dessas leis naturais. A gente vai ter que ter instrumentos e observar cada vez mais o mundo, né, e confrontar, né, o que a gente conhece do mundo, o que a gente observa desse mundo, com aquilo que a gente tem de teorias, com aquilo que a gente tem de compreensão. Portanto, né, aqui é o silogismo mais ingênuo, né, que o Aristóteles propõe, que é um silogismo enumerativo, que você consegue atribuir observações para aquele conjunto de números, ou para aqueles componentes de um conjunto. Então, eu tenho um conjunto que é metal, eu peguei ali alguns elementos do metal, né, observei características desses elementos, e aí eu faço uma generalização para todo aquele grupo. Ou seja, é enumerativa. Eu aumento o número de observação para generalizar dentro de um conjunto. Esse é o silogismo inicial que o Francis Bacon vai criticar, né, frente ao Aristóteles, vai propor formas um pouco mais rigorosas de observar indutivamente o mundo. Então, você não é necessariamente uma observação que vai fazer generalizações tão simples, mas que vai ter um conhecimento limitado apenas aquilo que você observou, né, e daquilo que você observou você vai ter generalizações um pouco mais limitadas, mas que podem produzir teorias gerais na natureza. Então, a própria influência aqui, né, no darwinismo, ou seja, você observa, né, em Galápagos a organização de como que funcionam espécies e tal, e a potencialidade, né, de relações de sistemas orgânicos, né, organismos e tal, mutações que parecem estar ocorrendo no ambiente físico, e dessas mutações você cria uma teoria geral sobre a evolução das espécies. Então, o Darwin não conseguiu, ele não era arqueólogo para conseguir observar fósseis, né, e entender efetivamente como que as espécies, dos dinossauros evoluíram, mas ele tirou de interpretações sobre evolução de espécies específicas e sobre a aparição de algumas espécies em algumas localidades e não em outras, uma teoria, né, de evolução das espécies, observada parcialmente, mas generalizada, não que todas as espécies são assim, mas dado o contexto específico, né, se aquele ambiente se reproduzir de maneira igual dentro do processo de interação natural, o que a gente vai ter vai ser exatamente o mesmo resultado. Então, assim, ceteris paribus, né, mesmas condições de pressão, temperatura, a realidade vai ser igual em qualquer momento da história da humanidade ou da natureza, e aquela lógica vai estar presente sempre naquele sistema. Então, para tentar fazer uma comparação, vão planejando dúvidas aí, perguntas, que depois eu respondo, tá? Eu estou acelerando um pouquinho para que a gente tenha tempo de finalizar no limite aqui do nosso time, tá? O dedutivo, então, ele vai vir, por exemplo, de uma visão de que todo mamífero tem um coração, ele vai ver uma observação, então tal animal é um mamífero, então aquele animal tem um coração. Inclusive, a minha observação pode ser equivocada, e a lógica do dedutivo ainda vai transmitir tanto a verdade quanto a falsibilidade para o resultado. Então eu posso dizer que, um peixe é um mamífero, logo o peixe tem um coração. O erro está aqui, mas de todo modo a lógica dedutiva ainda está produzindo verdade, né, logicamente, mas falsidade do ponto de vista empírico. Então esse é um problema que os indutivistas falam. Você pode errar aqui na sua classificação, logo você vai ter uma observação errada, que os dedutivos vão dizer que é correta do ponto de vista lógico do silogismo, mas não é correta do ponto de vista empírico, né? Então aqui, se todas as premissas são verdadeiras, a conclusão deve ser verdadeira. Toda a informação, conteúdo factual da conclusão já está, pelo menos implicitamente, nas premissas. Então a primeira premissa, a filosofia aqui, ela já está com a conclusão, e ela só vai aplicar a conclusão aos fatos. O indutivo é o contrário, né? Todos os cães foram observados, tinham um coração. Então, eu faço observação, produzo, né, um sistema empírico de observação, e aí crio uma teoria um pouco mais generalizada sobre isso. Aqui ainda naquele método aristotélico.
o que vai mudar especificamente do problema da empiria? O problema, bom, eu nunca vou conseguir observar tudo, né? E às vezes os momentos, né, eles vão ser diferentes. Você pode ter locais em que essa realidade não existe, você pode ter momentos históricos em que isso também não ocorra. Então, e também a realidade social é uma realidade um pouco mais complexa do que essa que está sendo colocada aqui. Isso são as críticas ao indutivismo, né? Então, os indutivistas vão criar alguns sistemas metodológicos cada vez mais avançados para utilizar sistemas de probabilidade, né, e sistemas de aferição, né, que vão se descolar do contexto, ou seja, vão tentar dar uma cara de teoria geral para coisas que acontecem fora do contexto, ou seja, o contexto não está sendo abordado aqui. Então, há teorias que são cada vez mais matematizadas, quantificadas, para tentar mostrar algumas correlações que são características de um contexto, muito embora esse contexto não vai ser colocado pelos indutivos. Depois eu vou mostrar um pouco dessas críticas. Tá? Então, se todas as premissas são verdadeiras, a conclusão é provavelmente verdadeira. Ou seja, essa conclusão não é verdadeira necessariamente, né? Ela é provavelmente verdadeira. Por isso que, nesta área, os indutivos, eles acabam desenvolvendo muito o conceito de provável, né, de probabilidade, e tentar achar uma produção estatística, aí que não necessariamente matemática, mas estatística, que vai levar a condições de cálculos serem o que a gente chama assim de estatisticamente significativo, né? E elementos do cálculo que podem predizer erros naquele cálculo. É aquilo que vocês veem nas pesquisas de opinião, nas pesquisas de boca de urna, né? Nas pesquisas de opinião e intenção eleitoral. Então você tem uma amostra, eles não conseguem analisar a população inteira, então eles pegam uma amostra que seja minimamente coerente com o que um censo da população, então é uma amostra que representa não a população, mas um censo da população, e a estratificação e segmentação da população em classes sociais, em zonas, em regiões, e também em etnias, em nível de educação, e aí a partir dessas pesquisas eles conseguem tirar amostras de representação, né, que representam a população brasileira de uma forma minimamente estatisticamente significativa, ou seja, tem que ter um número mínimo ali de participantes para que haja uma representatividade estatística e, portanto, vai produzir um resultado. E esse resultado, ele, em princípio, ele representa o total da população brasileira, ele, no caso, numa pesquisa feita no Brasil, mas mesmo assim, ele tem uma margem de erro, né? Mesmo o resultado fidedignamente produzido por meio de estatística, ele tem uma margem de erro e ele tem um grau de significância estatística. Então, por isso, na realidade, que, obviamente, as pesquisas de opinião são pesquisas que não refletem necessariamente o que vai acontecer nas urnas, porque elas são pesquisas organizadas por métodos indutivos. E os métodos indutivos não conseguem trazer uma conclusão verdadeira sobre os processos, sobre a realidade, mas é provavelmente verdadeira. E consegue observar toda a realidade. E a conclusão vai encerrar uma informação que não estava implicitamente nas premissas, ou que não estava nas observações que a gente tirou. Então, naquela pesquisa, a amostra disse que vão votar em tal sujeito, né? Mas a conclusão que eu estou dizendo é que a população brasileira vai votar em tal sujeito. Então, isso é um elemento de tentativa, né, de generalização indutiva, que já usa instrumentos estatísticos, que são, digamos, aqui no século XX, a forma mais avançada de desenvolvimento dessa área indutiva na ciência. Para eles, então, as teorias boas, toda essa tradição anglo-saxã, né, vão ser teorias que vão recusar o método dedutivo, ou seja, não vão usar filosofia, né, debate filosófico como o critério anterior à análise dos fatos. O critério do básico são os fatos e as leis gerais a partir da análise dos fatos. E eles não vão tentar produzir, na realidade, apenas teorias, mas leis gerais sobre os fenômenos sociais, né, que são passíveis de serem observadas em momentos históricos, inclusive distintos, né? Então, aquela noção de predição, né, o que eu encontrei hoje, eu posso dizer que vai acontecer no futuro, né, de que a minha teoria já está explicando o futuro sem mesmo o futuro acontecer. Ou seja, como é que os economistas não conseguem predizer crises econômicas? Isso já passa de um pressuposto de que a ciência precisa predizer coisas, a ciência precisa trabalhar com regularidades. E essa visão é uma visão indutivista da ciência. Então, se você vai adotar uma perspectiva de que as relações internacionais, os analistas de relações internacionais precisariam prever quando vai acontecer guerra,
né, predizer as causas da guerra, inclusive, é porque você está adotando uma perspectiva preditiva que é muito influenciada por essas regras vistas em leis gerais a partir da análise de fatos, tá? E você tem, então, aqueles dois tipos de indução. Indução perfeita, que você consegue examinar todos os casos de um fenômeno, ou imperfeita, quando não é possível, que é basicamente o mundo, né, o universo. Você não consegue, em quase nenhum dos casos, observar, dos estudos relevantes, pelo menos na área de ciências sociais, observar todos, né, todas as ações, todos os eventos, todos os fatos. Então você vai ter que ter uma indução, né, imperfeita. E aí a indução imperfeita, ela não carrega verdade, mas potencial verdade. Mesmo se você acredita que existe a verdade, a própria indução, os limites da indução imperfeita não admite que você tire conclusões verdadeiras, né, da sua pesquisa. Já no século XIX, então, isso tudo acabou se nomeando positivismo, né, em que você tem uma filosofia cada vez mais sustentada de empiricismo, não só para ciências naturais, mas também para ciências sociais, quando, né, do surgimento do contismo e do positivismo do Augusto Comte, na primeira metade do século XIX, né, na França, e a divisão das áreas de conhecimento por disciplinas, e a noção de que as disciplinas mais empíricas, mais capazes de observar o mundo, são as disciplinas mais maduras. E as disciplinas menos maduras, como as ciências sociais, a sociologia, por exemplo, ele cria o nome sociologia, que depois é inaugurado, né, inaugura a disciplina de sociologia, né, pelo seu discípulo, o Durkheim, o Émile Durkheim, que é discípulo do Auguste Comte, trabalhou com ele, e também abre, então, um elemento, né, de organização das ciências sociais, que vai incluir economia política, que vai incluir estudos da teoria política, estudos da sociologia, depois da antropologia, etc. E, obviamente, hoje, a gente poderia dizer que relações internacionais é parte das ciências sociais, né, uma dessas filhas das ciências sociais. E nesse momento, então, existia uma noção positivista que ressaltava o empiricismo, a necessidade da gente observar, né, o concreto, e sobretudo, né, o concreto, aquilo que é material, o mundo, e que a gente observe o mundo de uma maneira minimamente neutra e imparcial. Nesse momento, então, a tentativa de descolar totalmente do dedutivismo, né, e que a gente existe nesse modo uma utopia, um otimismo e uma visão um pouco generosa por parte, né, desses filósofos sobre o cientista, que o cientista não vai colocar seus interesses, as suas visões para observar o mundo. No século XX já, isso é ainda mais ampliado com o positivismo lógico, que envolve a melhoria, então, dos elementos de estatística, né, e do uso de uma matemática lógica, né, para utilizar a análise, realizar análise sobre os comportamentos individuais, seja na natureza, seja no mundo social. Aqui, especificamente, o mundo social cada vez mais importante, e o esforço de levar as ciências sociais à capacidade de produzir resultados empíricos, estudos empíricos que as ciências naturais tinham, a física, a biologia, a química. Então, há uma tentativa no positivismo lógico, que a gente pode chamar de neopositivismo, de trazer para as ciências sociais, as ciências humanas, os avanços, que já não são mais avanços, né, das ciências naturais. O próprio Alan Chalmers vai me mostrar o paradoxo que no século XX você ter o início lá na física das teorias da complexidade, da teoria da relatividade, ao mesmo tempo que nas ciências sociais você tem ampliação do positivismo lógico, de uma noção de que a gente, aqui nas ciências sociais, poderia observar de maneira precisa o comportamento dos indivíduos sociais e tirar desse comportamento da observação, de uma linguagem inteligível por meio, né, de contextos logicamente verificáveis, e aí transformar esses conceitos lógicos em símbolos matemáticos para verificar o comportamento dos seres humanos, né, por meio da confirmação, por meio de operações estatísticas, para verificar e daí tomar respostas teóricas, especificamente. Então, a gente ouve falar que nas relações internacionais a gente teve o segundo grande debate entre behavioralistas e tradicionalistas. É esse debate aqui. Quando você vai para as relações internacionais, há o surgimento da teoria dos jogos, o surgimento de teorias de comportamento de análise sistêmica, ou seja, então o comportamento dos estados é um comportamento racional,
Isso também vai influenciar o neorrealismo, principalmente o neorrealismo lá do Mersheimer, também vai influenciar o neoincionalismo do Cohen, que tem uma visão sobre teoria dos jogos, sobre racionalidade muito parecida com isso aqui. Então a gente consegue ter uma visão de que, nessa perspectiva, de que existe uma racionalidade econômica, né? Os economistas neoclássicos usam muito isso, ou seja, os seres humanos, eles buscam maximizar a sua utilidade, maximizar os seus interesses, e esses interesses são sempre uns interesses de utilidade daquilo que os fenômenos sociais se colocam para ele. Então, é possível observar um comportamento humano a partir de um pressuposto de que os seres humanos são todos iguais, que têm as mesmas preferências. E essas preferências não envolvem valores, fé, crenças e tal. Então, tira-se essa noção, né, imaterial, porque o imaterial você não consegue ler, você não consegue mensurar, você não consegue quantificar, e apenas o comportamento material vai ser uma forma de ler. O David Easton, né, um dos principais teóricos da ciência política nessa área, você vai ler o comportamento dos eleitores, você vai ler o comportamento dos líderes políticos, dos estados, a partir de uma lógica homogênea e muitas vezes matemática, né? Então, existe uma correlação entre grandes crises, né, e o uso de meios militares nas relações internacionais. Então, se há estatisticamente uma correlação, né, entre esses dois fenômenos, quer dizer que isso vai ocorrer sempre. Então líderes nacionalistas comunistas são mais propensos ao conflito, ou lideranças, né, de origem militar têm mais capacidade de fazer alianças com tais e tais blocos. Então, essas generalizações que vêm a partir de observações, estudos quantificáveis, né, vão ser parte de toda uma gama de discussões nas relações internacionais. Então, aí a gente tem já nesse momento, na década de 40, também uma crítica em relação tanto ao dedutivismo quanto ao indutivismo, mas principalmente frente ao indutivismo. Essa visão otimista de que a ciência é capaz de produzir conclusões quantificáveis e estatisticamente válidas sobre o comportamento dos seres humanos. Então, os seres humanos não são robôs e o mundo natural não é um mundo que a gente é capaz de observar ele na sua totalidade. Então, o Karl Popper vai ser um dos grandes críticos, né, e vai criar uma visão de realismo crítico, né, ou racionalismo crítico, né, que vai nos possibilitar ter uma compreensão um pouco mais sintética entre indutivismo e dedutivismo. O que isso quer dizer? Quer dizer, então, que você tem a necessidade de cotejar teorias e fatos de uma forma que os fatos eles estejam equilibrados em relação às teorias e eles possam ser um mecanismo de revisar e criticar as teorias que a gente produz. Ou seja, não é nem tanto teorias que são simplesmente aplicáveis, né, ao mundo, e nem tanto fatos que são simplesmente operacionalizáveis ou generalizáveis para o nosso conhecimento que a gente tem no mundo. Então, para essa visão, ele tem um início, assim, né, uma perspectiva epistemológica de crítica, que é o que a gente chama de racionalismo crítico. Por quê? Porque ele vai dizer que o nosso conhecimento sobre o mundo vai ser sempre imperfeito. A gente nunca vai conseguir ter um conhecimento totalmente válido. A gente nunca vai conseguir achar a verdade. A gente vai produzir sempre conhecimentos parciais e sujeitos a revisões críticas. Tudo que a gente produzir, né, as teorias, as hipóteses, né, as conclusões, é provisório, é sujeito a reformulações. Então, essas teorias e os fatos que a gente observa a partir, né, dos nossos métodos não podem ser transformados ou demonstrados como verdadeiros, né, e mesmo assim, né, essas teorias podem se aproximar mais de uma verdade do que da outra, de acordo com o que a gente vai desenvolver com métodos que a gente vai utilizar. O ponto aqui é que o Popper ele observa os problemas do indutivismo como problemas de generalização de algumas realidades, né, pelo meio da estatística, pelo meio da matemática, e isso não quer dizer que isso seja verdade para todas as realidades. Não é porque a estatística nos ajuda colocando números, né, e tentando trazer lógicas que parecem ser válidas, mas na realidade aquilo ali é só uma suposição, é uma suposição de validade de verdade para todo o universo, de universalização de uma realidade, que não pode ser obtida a partir de dados empíricos. Na realidade, o conhecimento
ele teria, né, uma organização mais crítica a partir da ideia de holofote, ao contrário do balde. O balde é aquela noção do indutivismo, que você vai acumular observações, acumular, até que você tem o balde cheio, ou quase cheio, para você dizer que todos os baldes vão ter, né, essa capacidade ou esse formato. Também levando, né, em consideração que o mundo social não é um balde, o mundo social é um mundo sempre mutável, sempre variável. E aqui, no Popper, você tem uma visão um pouco mais realista, né, do ponto de vista, não da realidade em si, mas do ponto de vista de crítica, né, ilimitada, ou seja, mais realista sobre a ciência. E o que é obtido na ciência é obtido a partir do que a gente acha que deve ser observado. Então, mesmo os indutivistas, quando eles produzem ciência, na realidade eles estão indo atrás de fatos que eles acharam que fossem importantes serem observados. E essas pesquisas que são produzidas são pesquisas que vão, sei lá, lidar com o comportamento de eleitores em relação a partido tal, a partido Y, Z. Mas isso não quer dizer que o comportamento da política nacional seja esse, que os resultados na política sejam aqueles previstos. Não quer dizer que no dia da eleição o comportamento vai ser aquele. Então, todas essas formas de observar o mundo são limitadas. E aí, o Popper vai dizer, já que as nossas formas de observar o mundo são limitadas, a única forma que a gente tem é a forma do holofote, é você pegar e explicitar aquilo que vai direcionar as suas observações. Mesmo aqueles autores que estão dizendo que só estão observando fatos, na realidade, a escolha das fontes, a escolha do assunto, do tema, tudo isso vai ser orientado por teorias, por visões de mundo. O que os cientistas deveriam fazer é explicitar essas visões de mundo, de forma a testá-las, né? De forma a transformar essas visões de mundo em hipóteses para serem testadas e para dirigir as observações que vão ser feitas. Então aqui o Popper tem uma visão um pouco mais menos otimista, né, do mundo, menos otimista da ciência, e aí o uso do dedutivismo vai ser justamente para produzir hipóteses que vão ser testadas. Então o Popper ele cria um método chamado hipotético dedutivo, mas especificamente para que a gente use o dedutivismo para produzir hipóteses sobre a realidade. Aqui é uma parte muito comum, né, da explicação sobre o que o Popper coloca, que é, por maior que seja o número de cisnes brancos observados, você nunca vai poder concluir que todos os cisnes são brancos. É aquilo que a gente viu. As conclusões do indutivismo sempre vão levar, né, a verdades parciais. Você pode dizer que sim, todos os eleitores vão fazer aquilo, mas é sempre uma probabilidade. E, na realidade, essa probabilidade ela está carregando a ideia de que sempre vai haver um caso que pode falsear a noção de que aquilo é uma verdade absoluta. Então, se você encontrar um cisne negro, você já falseou a ideia de que todos os cisnes são brancos. Então, a gente tem que produzir teorias que vão justamente testar aquilo que a gente quer e não tentar confirmar aquilo que a gente propõe. Tá? Testar de uma maneira a falsear aquilo, né, de verificar se aquilo realmente tem sustentação, de verificar as hipóteses alternativas daquilo que a gente está testando. Então não adianta a gente ir atrás de um bocado de cisne brancos para comprovar que todos os cisnes são brancos, a gente tem que, na realidade, verificar se existe algum cisne negro para contradizer essa hipótese que a gente está colocando. Essa honestidade científica é a base do Popper. A gente tem que ter honestidade científica, a gente tem que saber que as nossas hipóteses elas podem ser refutadas, que a gente tem limites na hora de produzir ciência, né? E que as nossas hipóteses elas devem morrer ao invés da gente. Então a gente deve deixar as nossas hipóteses morrer, a gente deve deixar as teorias serem superadas por outras novas teorias, né, que vão eventualmente sobreviver a testes de falseamento. E que testes são esses para o Popper? São testes, né, que vão tentar falsificar as teorias ruins, e as teorias que não forem ruins, elas vão sobreviver às tentativas de falseamento. Então, as teorias falsificadas, elas vão ser descartadas. Então, se eu tenho essa teoria de que, sei lá, todas as crianças com 4 anos de idade infernizam a vida dos papais quando eles estão tentando, e mamães quando estão tentando trabalhar. Então, é uma teoria que é válida, não sei, na minha realidade, na realidade de amigos e amigas, tá? O Popper vai dizer que não basta a gente tentar encontrar um conjunto de pessoas para verificar e confirmar essa validade,
e que seja uma amostra representativa, que não sei o que lá, tá, dane-se. O que importa é você tentar falsear. É possível falsear isso? Sim, vamos tentar encontrar famílias que conseguem organizar-se de uma forma minimamente estável e as crianças de 3 ou 4 anos não infernizam a vida dos pais quando eles estão trabalhando. Então, tentar falsear teorias não quer dizer que a sua teoria está ruim se ela for falseada. A boa teoria não é aquela que vai ser refutada, vai ser aquela que tem um elemento de falseabilidade. Quanto mais falseável for a teoria, melhor ela será, porque quer dizer que ela está passível a testes severos, passível à capacidade de ser testada. Se ela for falseável e sobreviver aos testes, melhor ainda. Então a gente fez uma boa teoria, que não é apenas uma teoria de chute, é uma teoria que consegue sobreviver a alguns elementos de análise científica importantes, tá? Então vamos pegar, assim, uma teoria que a gente tem nas relações internacionais, tá? Vamos pegar, por exemplo, as instituições, elas... o institucionalismo propõe que as instituições elas são capazes de constranger o comportamento dos estados no sistema internacional, as instituições internacionais, né? As organizações internacionais constrangem os comportamentos. Então não adianta, para uma visão popperiana, eu ficar simplesmente mostrando os casos em que as instituições constrangem o comportamento dos estados. Eu tenho que ir atrás de casos em que as instituições não conseguiram constranger o comportamento dos estados. Os estados passaram por cima dessas instituições. Tá, mas isso eu estou destruindo a minha teoria. Sim, mas para o Popper, o importante não é a teoria em si. O importante é a gente produzir melhor conhecimento sobre o mundo. E se a necessidade for destruir as teorias, que seja, a gente tem que produzir teorias honestas e falseáveis para justamente melhorar o nosso conhecimento sobre o mundo, ou seja, buscar formas de compreender o mundo de maneira mais fidedigna. Além disso, então, como é que ele vai dizer que o processo de falsear teorias, de avaliar teorias, vai ser produzido? A gente parte de uma teoria prévia, então aqui, portanto, ele é dedutivo, porque a gente vai partir de uma teoria prévia, mas essa teoria prévia muitas vezes foi feita por pesquisas prévias que envolveram o método indutivo, então não é necessariamente dedutivo estritamente, né? Mas a ideia de dedutivo é porque a gente tira da teoria hipóteses, que é aquela parte da teoria que pode ser testada. E dessa parte a gente transforma isso em hipóteses, em conjecturas. Então são ideias do mundo que possam ser testadas, né? Uma ideia que não pode ser testada é Deus existe. Eu posso, por A mais B, colocar vários argumentos que estão... tentar argumentar que indícios de que Deus não existe são, na realidade, indícios de que Deus existe, por exemplo. Eu não tenho como dizer que Deus não existe simplesmente pela existência de mal no mundo, né? Do mal, das guerras, da destruição, das pandemias. As religiões já conseguiram se proteger dessa crítica, dizendo, não, Deus está fazendo isso justamente porque ele quer que a gente evolua, ele quer livrar o mal do mundo, ele quer limpar o mundo da dor, e aí a gente tem que aprender com a dor, ou aqueles que são más almas têm que morrer. Tem várias formas de você ter um desvio ou uma explicação para um tipo de hipótese que não é testável. Então, Deus existe ou Deus não existe. Você pode provar que Deus não existe? É quase impossível. Ou seja, essa hipótese não é uma hipótese. É uma premissa. É uma visão de mundo. Tá? É um pressuposto que não tem como ser testado. A gente não tem condições de realmente ter um teste convincente. Portanto, é melhor não entrar nessas disputas, né? São pressupostos que a gente não tem, são pressupostos da filosofia que você aceita ou não aceita, que nem o liberalismo. O que é melhor? É a liberdade ou o socialismo? É a igualdade? Você não tem como testar o que é melhor. Você pode argumentar por A mais B, que aquilo ali é melhor, então pela forma de argumento, né, de discurso filosófico, ótimo. Mas, para testar, você precisa produzir hipóteses minimamente testantes. Você pode dizer, se o que gera liberdade é um sistema econômico comercial liberal, que gera mais liberdade política, econômica, sei lá, um partido de tal segmento, né, um partido de centro-esquerda, de centro-direita, e aí isso você pode testar, desde que você tenha uma boa definição sobre o que é centro-esquerda, centro-direita e o que é liberal. Ou você pode dizer que, sei lá, o socialismo nunca funcionou, né, na história. Daí você tem que ter um bom exemplo do que é funcional, ou seja, o socialismo, sei lá, nunca produziu
aumento de riqueza e diminuição de desigualdade. E aí você pode ter um estudo claro sobre isso. Mas você dizer se é melhor ou se é pior o socialismo liberal é uma questão de ideologia. Mas nas ciências isso também existe, né? Só que isso não vai ser parte daquilo que vai ser testado, vai ser parte das nossas ideias filosóficas que estão por trás daquilo que a gente faz, né, de processamento empírico. Então, a ideia é justamente ter honestidade em relação às nossas hipóteses, honestidade em relação às nossas hipóteses nulas, ou seja, aquilo que pode anular a nossa hipótese. O que pode anular a hipótese de que o socialismo não produz igualdade? É você tentar encontrar um caso de socialismo que produz igualdade, né, que produz diminuição de desigualdade social. Então, aí a gente vai tentar organizar formas, né, de conhecimento que sejam mais verificáveis e mais passíveis de observação. Então, é um pouco isso que eu já tinha falado, né? A ciência começa com mitos e critica esses mitos de modo a operacionalizar eles. É um pouco dessa síntese entre dedutivistas e indutivistas, utilizando a noção, né, de hipóteses, né, de pressupostos e hipóteses para serem testados e produzirem teorias científicas.